E aí, espadas sem guarda são realmente sempre piores do que espadas com guardas? Ou será que tem algum porquê delas serem assim? Vamos aprender um pouco mais sobre isso nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny. E aí, se você já sabe, se você gosta de espadas, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha, essa coisa toda, que eu não preciso nem ficar repetindo aqui, beleza? Então se você gosta do assunto de espadas, sobre todos os tipos, sobre essas discussões, etc, já se inscreve, beleza? E bem, aqui hoje eu tô rapidamente aqui com dois exemplos, só para mostrar para vocês, também para ilustrar, tá? Essa Dian chinesa, né? A espada do Kung Fu. É claro que esse aqui é um modelo da dinastia Han, né? Então ela é bem diferente daquele modelo do Kung Fu tradicional que a gente costuma ver por aí, né? Que fazem ela bem molinha, né? A lâmina totalmente flexível, na verdade elas não eram, né? E aqui eu tenho uma Gladius. E o que elas têm em comum? Bem, elas são ambas espadas mais ou menos do mesmo período, né? A Dian até o modelo costuma até vir antes. E elas têm praticamente o mesmo tamanho, tá? E nenhuma das duas possui guarda para mão, tá? De certa forma você até poderia dizer, ah não, mas isso aqui é uma guarda ou isso. Bem, ela mais serve para não deixar a sua mão escorregar para a lâmina, tá? Tanto no caso da Dian quanto principalmente eu diria no caso da Gladius, né? Onde a gente sabe que elas eram usadas muito com estocada, né? E aí isso é ótimo para impedir sua mão de subir para a lâmina e você mesmo se cortar, tá? Então elas realmente não servem para proteger a sua mão de um golpe que vem, tá, de algum ângulo e coisas do tipo, beleza? Então assim, o que acontece é que se a gente for parar para pensar, grande parte das espadas na verdade não possuem guarda ou muita guarda, tá? Ou apenas possui uma guarda para proteger a sua mão de subir para a lâmina, tá? E isso já vem desde a antiguidade. Então se você pegar as espadas da idade do bronze, você vai ver que eram espadas também sem guarda, tá? E você tem uma ou outra exceção ali, por exemplo, no caso da Colpis, né? Ou Falcata, mas basicamente todas as outras espadas, né? Elas não têm guarda. Uma espada romana, tá, não tinha guarda. As espadas gregas, de modo geral, não tem guarda, só tem no máximo alguma coisa para impedir realmente sua mão de subir. Espadas chinesas, tá? Então, espadas da antiguidade, de modo geral, não possuíam guarda, tá? E ainda assim, quando você vai entrando no período medieval e você tem ali os primeiros séculos, na verdade até o ano 1000 quase, né, com as espadas ali ainda da era viking, também são espadas que praticamente não tem guarda, né? Tem guardas muito pequenas que ainda servem realmente só para proteger a sua mão de não escorregar. Elas fazem pouco, né? Se você tivesse realmente que depender delas para sua segurança num duelo. E por que isso? Por que essas espadas não possuem guarda? Bem, uma das coisas que eu acho que é muito básico e que pouca gente diz, porque não é muito pensado, primeiro, porque elas não tinham sido inventadas, tá? Então, assim, quando você pega espadas ali, uma Gladius, por exemplo, cara, ninguém antes disso tinha feito uma guarda em cruz gigante protegendo a sua mão. Então, elas não tinham sido inventadas. Então, isso não simplesmente se desenvolve de uma hora para outra. Tanto é que a gente vai ver essa guarda em cruz realmente surgindo ali próximo do ano 1000, ficando cada vez maior. Então, ela começa pequena e ela vai expandindo e expandindo. Então você precisa primeiro ter isso inventado. Se alguém tivesse inventado na antiguidade e aí pararam de usar, aí tudo bem, a gente pode pensar no contexto de por que pararam de usar. Mas inicialmente, nesse período da Idade do Bronze e no início ali da Idade do Ferro, né, essas primeiras espadas da antiguidade, elas simplesmente não tinham sido inventadas. E depois elas ainda se mantêm muito pequenas. E aí eu acho que a ideia que mais corrobora do porquê que elas se manteram pequenas, né, ou praticamente sem nenhuma guarda durante maior tempo, é por causa do uso de escudos. Então todas essas espadas, elas basicamente eram feitas
para sempre ser utilizadas em conjunto com um escudo, tá? Então, é claro, a Gladius estava com o Scutum, né? Um escudo gigantesco, protegia seu corpo inteiro. Então a sua mão sempre ficava atrás do escudo, tá? Não tinha muito por que você começar a desenvolver grandes proteções para a mão, se sua mão estava sempre protegida pelo escudo. Então você nem cogita essa ideia, né? A mesma coisa vai acontecendo nos séculos posteriores. Então, na era das migrações, durante todo o período da era Viking, você vai ter ainda guardas muito pequenos, porque quando você utilizava o escudo, você utilizava ele protegendo a sua mão. Então aqui só para mostrar para vocês, né? Espada chinesa com escudo europeu, né? Mas beleza. É muito comum, né? Pelo menos se especula de que, porque a gente não tem tratados da época nem nada, mas pelo uso do escudo, né? Você sabe que a sua mão fica protegida, né? Que mesmo quando você estendesse a sua mão para um ataque, o escudo iria junto, tá? Mesmo que fosse protegendo a sua cabeça, ainda assim cobrindo a sua mão da espada. Bem, mas aí alguém mais atento, alguém que, sei lá, talvez tenha um conhecimento de espada chinesa, etc., pode chegar e falar, ah, mas e aí? E aí quando essas espadas começaram a ser utilizadas por si mesmo, ainda num período mais tardio, séculos depois, e elas continuaram praticamente sem guarda, né? Aqui então tá uma evolução da higiene. Claro que isso aqui é de prática, tá? De treino de Kung Fu, não é que nem essa, né? Afiada de verdade. Mas ela representa muito bem os modelos que eram utilizados, né, no século XIX, que ficaram no imaginário, né, do pessoal do Kung Fu. E praticamente também não tem nenhuma guarda, tá? Isso aqui não vai fazer nada para proteger a sua mão de ataques. No máximo de alguma coisa que escorrega, mas tá? Pouquíssima coisa, não vai fazer muito. Inclusive algumas são apontadas para baixo, né? Ou seja, ela poderia bater e deslizar para sua mão, quer dizer, é pior ainda. Mas de todo jeito ela continua cumprindo a sua tarefa de não deixar a sua mão subir, tá? Ela realmente não é uma guarda, tá? Ou se mesmo se você considerar, ainda é uma guarda muito pequena para outras coisas que já existiam na época, no século XIX. Então, por que isso acontece? Mesmo depois de séculos, algumas espadas continuaram com guardas mínimas ou com nenhuma guarda, como é o caso, por exemplo, do sabre russo Shashka, né, que também foi usado no século XIX, onde ele não tem nenhuma guarda. Bem, e para algumas a gente simplesmente não tem resposta. Por que na época, no combate europeu ali, com sabres, né, de cavalaria, os russos escolheram, né, ou mantiveram esse design sem nenhuma guarda? A gente não sabe exatamente objetivamente o porquê, tá? A gente só pode conjecturar algumas coisas. Pode ser por tradição ou pode ser pela questão de ser conveniente, tá? Enquanto você está usando ela, porque por mais que você usasse suas espadas em campo de batalha, no seu dia a dia, você não ia estar em guerra todo dia, ela ficava mais na sua cintura do que em uso, isso é óbvio. Então elas teriam que ser convenientes para você vestir elas. E uma outra questão seria para o que você está preparando ou para que você espera enfrentar, né? Então, por exemplo, a maioria das cavalarias ali no século XVIII, XIX, etc., você não esperava encontrar outra cavalaria e ter duelos de espada um contra o outro, tá? A sua ideia era você ser a cavalaria e você ia pegar ali o pessoal de infantaria passando, tá? Cortando a galera, né? Fazendo estocada, etc., sem entrar realmente em duelos, tá? Então, pensando nisso, talvez você realmente não precise de grandes proteções para a mão, tá? E no caso de outras espadas, então, como eu falei, por exemplo, da Diane, onde ela sim ela é usada em contexto de duelo e contexto civil, e não era mais usada com escudo, ou seja, ela era usada por si só, porque na Europa e nas Américas, as espadas que eram usadas por si só realmente já tinham bastante proteção para a mão, né? Mas no caso da espada chinesa, não. Por que isso? A gente imagina que é por causa do design delas, pela forma que elas eram utilizadas. Dado determinado tipo de técnica
de postura, onde você mantém sua mão atrás, você protege ela. Tem muita postura, né, de Kung Fu, onde você traz a espada para cá, né, onde você não está expondo a sua mão diretamente, né, algumas posturas até mais, mas algumas você tem a lâmina sempre na frente, protegendo, né, e a sua mão atrás. Então, até alguns golpes, algumas formas, como é usada para desengajar e para efetuar alguns golpes, então não necessariamente, né, ela precisaria de grandes proteções. Então a forma que a espada era usada também tem muito a ver com essa questão de não necessariamente precisar de uma grande guarda. A mesma coisa acontece com as espadas japonesas, tá? Que tem guardas muito pequenas, né? E a forma que elas eram usadas, não necessariamente você precisaria de uma grande guarda ali. É claro que a gente sabe que no passado, na época de guerra, existiam guardas maiores nas espadas japonesas. Bem, outro ponto interessante é porque muitas vezes a gente pensa num duelo, sei lá, já falando de século XIX, alguma coisa assim, você pensa que você tem espadas com bastante proteção e outras sem proteção nenhuma. Então você pensa, ah, se eu for lutar, eu preciso de mais proteção. Mas, né, nem sempre esse era o contexto, era o caso. Então, por exemplo, se na China todo mundo tinha o mesmo tipo de espada, onde ninguém também tinha guarda, então eu estou com essa vulnerabilidade, mas o meu oponente também está com essa vulnerabilidade. Então isso meio que cancela essa coisa toda, entendeu? Porque é claro, se meu oponente tivesse com isso e eu com isso, aí sim eu estaria em desvantagem nesse sentido, porque eu poderia, né, ele poderia acertar minha mão e eu faria pouca coisa ali com a mão dele, eu teria que acertar alvos mais difíceis. Mas se nós dois estamos com a mesma vulnerabilidade, então não tem tanto problema assim. Bem, tem um outro ponto que eu acho bem interessante e que pouca gente pensa e pouca gente traz esse ponto quando vai falar na questão de pouca proteção para a mão. Porque geralmente essa crítica em termos de falta de proteção para a mão vem em relação sempre a espadas. Então a pessoa olha uma espada dessa, eu nunca escolheria uma espada dessa porque ela não tem proteção para a mão, né? E essa mesma pessoa que faz essa crítica a respeito de proteção para a mão contra uma espada não faz essa crítica para outras armas que não tem nenhuma proteção para a mão, tá? Então a gente tem um monte de armas no campo de batalha, né, e de uso, muitas vezes de uso civil também, que não tem absolutamente nenhuma proteção para a mão e ninguém reclama. A arma das armas, né, a maior de todas para muitos, que é a mais usada em combate, a mais eficiente, que é a lança, não tem nenhuma proteção para a mão. Nunca vi ninguém reclamando. Então, assim, vários tipos de arma não tem nenhum tipo de proteção para a mão, inclusive os machados. Alguns até podem falar, tudo bem, mas na época do martelo de guerra tinha armadura, você estaria com a armadura para a mão. Mas na época ali, dos vikings e épocas anteriores, você utilizaria machados e diversos tipos de outras armas, massas, etc., que não tem nenhum tipo de proteção para a mão. Inclusive, lá para o final do século XV é que começam a ser desenvolvidos alguns martelos, né, e algumas massas que tem algum disco de proteção para a mão, mas isso já é bem tardio, numa época onde as espadas já tinham bastante proteção para a mão. Então, assim, pessoal, não é porque uma espada não tem proteção para a mão que ela é necessariamente ruim, tá? Vale lembrar que essas armas, né, se elas perduraram na história, é porque elas foram usadas durante séculos e séculos e elas funcionaram, elas serviram para aquele propósito que elas foram pensadas. Então quer dizer que elas foram eficientes, mesmo sem ter guarda, né? Então, se elas perduraram na história, a gente tende a acreditar que sim, elas são boas para aquele propósito, né? Agora, é claro, se eu fosse entrar num combate, num duelo de vida ou morte, ou mesmo de primeiro sangue, alguma coisa, é claro que eu preferiria ter mais proteção para minha mão. Mas isso porque eu imagino
o combate de uma forma mais ocidental, digamos assim, né? Mais ligado ali à rima, etc. Então, o tipo dos movimentos. Agora, numa arte que você está acostumado com isso, onde você tem outros tipos de movimento para desengajar, para usar a sua espada, talvez realmente não seja muito necessário e não faça tanta diferença assim, tá? É claro que alguma diferença sempre vai fazer, principalmente se você quiser propositalmente atacar a mão, tá? O que vale lembrar também é que em muitos duelos, principalmente nessa época, por exemplo, falando de China e tal, onde você não tinha tanta proteção, muitas vezes o cara ele queria ir ali na cabeça do outro, ele queria ir para matar a cabeça, coração. Então nem sempre a mão também era um grande alvo. Então acho que vale a reflexão, tá? Pra gente pensar que não é só porque uma espada tem menos proteção que ela é necessariamente pior. Mas e aí? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, beleza? Vamos fomentar essa discussão aí. E aí, qual das espadas que não tem guarda? Qual que é a sua preferida? Eu acho que a minha é a Gladius, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. A gente se vê aí no próximo vídeo e falou!